Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou ensinar nessa videoaula vocês a programarem a calculadora para calcular o polinômio interpolador. Então eu vou fazer uma revisão com vocês do que seria o polinômio interpolador. Então eu queria que vocês imaginassem o seguinte: o exercício número 5, tá meio ruim aí, mas vamos tentar ler aqui, ó. A tabela a seguir relaciona a velocidade de um foguete lançado do solo em relação ao tempo. Então, com 8 segundos, conforme vocês podem observar aí no trabalho de vocês, a velocidade do foguete era de 52,032 metros por segundo. Com 20 segundos, a velocidade era aproximadamente 160. E com 30 segundos, 275,961. O exercício pergunta, na alternativa A, qual a velocidade aproximada do foguete em 22,36 segundos. Só que eu não tenho esses 22,36 segundos. Eu tenho a velocidade dele com 8, com 20 e com 30. Eu quero descobrir com 22. Então, eu vou criar. Não sei se vocês lembram que a gente comentou em sala aqui. Com 2 pontos. Sempre que eu tenho 2 pontos, a gente consegue fazer uma reta. Então, o mínimo que eu consigo fazer com 2 pontos é uma reta. Então, eu consigo criar uma função do primeiro grau, porque toda reta é uma função do primeiro grau. Qual é a cara de uma função do primeiro grau? P1 de x é um polinômio do primeiro grau. Ele é igual a um ax mais b. Se eu tenho 3 pontos, eu consigo criar, no mínimo, um polinômio do segundo grau. Qual é a cara de um polinômio do segundo grau? Nós sabemos que um polinômio do segundo grau tem uma constante que acompanha o x², mais um número que acompanha o x e mais um número sozinho. Esse é um polinômio do segundo grau. Ah, professor, com 3 pontos eu consigo só fazer um polinômio do segundo grau? Não. Eu consigo fazer um polinômio, por exemplo, de oitavo, de milésimo grau, como esse exemplo aqui. Só que no mínimo, com 3, esses 3 pontos pertencem a esse polinômio que eu não conheço. Mas no mínimo eu consigo fazer o que aqui? Um do segundo grau, juntando esses 3. Então, essa é a nossa brincadeira no exercício. Se vocês observarem aqui, para eu descobrir a velocidade do foguete em aproximadamente 22 segundos, eu tenho 3 pontos. 8 segundos, 20 segundos e 30 segundos. Com esses 3 pontos, eu consigo criar um polinômio do segundo grau, que é o que pede na letra B. Criando o polinômio do segundo grau, é só substituir o 22,36 e a gente vai conseguir descobrir qual era a velocidade dele nesse intervalo de tempo. Então vamos começar a brincadeira. Não sei se vocês lembram. Vamos lá. Eu quero criar um polinômio do segundo grau. Eu sei que todo polinômio do segundo grau tem essa cara bonita. Um ax² mais um bx mais um c. Tá aí. Agora eu vou substituir. Aqui eu tenho o tempo em 8 segundos, o tempo em 20 e o tempo em 30. Então, o nosso t aí, no caso, que é o x, eu posso escrever assim, o polinômio, em função do tempo. at² mais bt mais c. Quando o nosso t é igual a 8, nós sabemos que a velocidade é igual a 52,032. Então, eu vou aqui no t e substituo o t por 8. Então, vai ficar um carinha assim, 8² vezes A mais 8 vezes B mais C. Quando o tempo é igual a 8, a velocidade é igual a 52,032. Fez isso para um ponto, meu amigo? Vamos fazer para o próximo. O próximo ponto, se você olhar na sua prova no simulador, é o tempo igual a 20 segundos. Então, a gente vai lá no T, coloca 20 aqui, coloca 20 aqui. Eu vou ter 20² vezes A, mais 20 vezes B, mais C é igual. Qual a velocidade do foguete em 20 segundos? 160,450 metros por segundo. E o último, se você olhar na tabela, é o t igual a 30. Então, 30² vezes A, mais 30 vezes B,
mais o C vai dar 275,961. Nós precisaríamos resolver esse sistema, descobrir o valor, olha lá, da o A, do B e do C, para eu substituir aqui, aqui, aqui e descobrir quem é o nosso famoso polinômio do segundo grau. Só que grava o que eu vou falar para vocês. Quando for do primeiro grau ou do segundo grau, você pode fazer na calculadora. Não precisa. Esse processo aqui, que a gente resolveria fazendo a eliminação de Gauss, ó, e zeraria aqui, zera aqui, zera aqui, tudo pelo Excel, a gente pode usar quando for um polinômio de terceiro grau, de quarto grau, que a calculadora não vai resolver para a gente. De segundo grau e primeiro grau, a calculadora faz. E primeiro grau todo mundo sabe que não há necessidade nem de usar a calculadora, que era só aplicar também a fórmula do ioiô michôchô. Essa daqui. Isso quando for do primeiro grau. Então, ó, revisando, do primeiro grau ou do segundo grau, nós vamos usar o quê? A calculadora para descobrir qual é o polinômio que pega esses três pontos que a gente precisa. Esse e esse. Então vamos começar a brincadeira? Primeiro passo para a gente fazer tudo isso na calculadora. Limpa a memória da sua calculadora. Então você vai vir aqui, ó. Shift, Mod, vai na opção 3, em All, e vai apertando o sinal de igual, ó. Igual, igual, resetou a calculadora. Vamos trocar a nossa função de trabalhar com a calculadora. Qual é a função que a gente vai utilizar para criar funções, para trabalhar com estatística? Essa função, ó, você clica uma vez no Mod e vai utilizar essa função chamada reg, a opção número 3, e clica nela. Tá aqui. Ela vai aparecer lim, de linear, então essa opção 1 eu vou usar quando eu tiver uma função do primeiro grau. Eu tenho 2 pontos, por 2 pontos eu faço uma reta, e eu quero descobrir qual a função que gera aquela reta. Então, uma função do primeiro grau, eu uso o lim. Aqui é para a função logaritmo, aqui para exponencial, e aqui ele coloca uma seta para o lado. Essa seta está dizendo para você, olha, tem mais funções a serem utilizadas. Então, vamos aqui, ó, no nosso replay, nesse cinza, e vou apertar para o lado. Ele deu um PWR, deu uma outra função 2 que é chamada de inv, que é inversa, e chegou onde a gente queria, quadri, que é quadrática. Toda função do segundo grau é uma função quadrática. Vem aqui e clica na opção número 3, ó, 3, zerou. Aqui em cima vai aparecer um reg, que você está trabalhando na função reg, e agora vamos começar a brincadeira. Olha lá que fácil que vai ficar, moçada. Primeiro, se você observar, essa tabela, as velocidades, trabalha com muito número com vírgula. 52,032, 160, 275,961. Então você pode configurar a sua calculadora para achar um polinômio com 4 casas decimais, para você não precisar copiar tudo na prova. Como que eu faço isso? Mod, 1 para fixar. Quantas casas eu quero fixar? 4. Vamos trabalhar com 4. Tá aqui. E zero a calculadora. Tá, apareceu um fix lá em cima. Então vamos falar para a calculadora que a gente quer colocar esses 3 pontos para descobrir qual é o polinômio do segundo grau. O primeiro ponto é t igual a 8. Então você vem aqui e digita 8. Clica nessa vírgula aqui, ó. E depois você vai e digita o próximo valor. Quando o tempo é 8, qual a velocidade dele? 52,032. Ó, 52,032. 8, põe o próximo valor e grava na memória interna da sua calculadora. Quem grava na memória interna é esse M+, aqui, ó, memória mais.
Gravou. Esse n igual a 1 está dizendo que eu fiz isso para um ponto. Ó. Eu fiz só para esse primeiro ponto. É o primeiro valor que a gente utilizou. Agora vamos fazer para o segundo ponto. O primeiro ponto já está gravado. Se você quiser zerar aqui, você pode. Ele já está gravado. Se quiser digitar em sequência, pode. O nosso t é 20. 20. Aperta a vírgula. Quando eu tenho 20 segundos, a velocidade é 160,450, ó. 160,450. E grava esse segundo ponto na calculadora. Ele vai aparecer um n igual a 2. Ele diz que já foram feitos 2 pontos. E por último eu quero o terceiro ponto, ó. 30 segundos. Então vem aqui, ó. Posso zerar no AC. 30. Venho na vírgula. Com 30 segundos a velocidade é 275,961. E grave esse terceiro ponto na memória interna da sua calculadora, que é o M+. N igual a 3 significa que você gravou 3 pontos. Tem 3 pontos gravados na memória interna, olha que legal. Agora é só fazer o seguinte. Vamos descobrir o polinômio? Você vem aqui, ó, Shift. Para você pegar esse polinômio e descobrir ele, você usa esse SVAR. Como o SVAR está em cima do 2, eu tenho que acionar a tecla Shift. Então, Shift SVAR. Olha aqui que apareceu. Um X barra, isso daqui e esse SX. Para quem não sabe, ó, essa é a opção 1, para quem teve aula de estatística aí. O 1 é para eu calcular a média na calculadora, ele faz sozinho a média para a gente. O 2 é para eu calcular o desvio padrão. E a opção 3 é para eu calcular a variância. Ninguém aqui está querendo calcular desvio padrão, variância ou média. Seta para o lado. Aí ele tem mais algumas funções que a gente utiliza dentro da área da estatística, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Seta para o lado. Na última opção, ele te dá o valor do A, do B e do C. Vamos descobrir quem que é o A, o B e o C agora, ó. Para eu descobrir o A, eu clico em 1 e aperto igual. Ó. 1 igual. Menos 1, então vamos marcar aqui o A para vocês, ó. Menos 1, vírgula 9397. Ah, professor, agora eu quero descobrir o B. Você pode zerar a calculadora aqui, ó. Vai no SVAR de novo, ó, Shift, SVAR. Vamos para o lado, ó. Não quero estatística, eu quero achar o A, B e C. Para achar o B, eu vou clicar na opção 2 e apertar o sinal de igual, ó. 2, sinal de igual. Então, nosso B vale 5,8317. E agora a gente faz o mesmo processo para achar o valor do C. Então eu vou vir aqui, ó, Shift, vou na opção SVAR, venho aqui na opção C, que eu quero encontrar o valor do nosso C, que ele está na opção 3, clico em 3 e venho no igual. Ele vai falar que o C vale 0,1144. Esse é o valor do nosso C. Então eu vou vir aqui e vou marcar o C como 0,1144. Aí, o que a gente está lembrado? Nosso objetivo é procurar um polinômio do segundo grau que tem essa cara, AT ao quadrado mais B vezes T mais C. Agora eu preciso que vocês tomem um pouco de cuidado quando for fazer com a calculadora. A calculadora, ela foi programada. Esse A que vocês observam aqui é a maneira que a gente escreve na mão para representar um polinômio do segundo grau. Esse B também e esse C também. Só que a calculadora, ela não enxerga o polinômio do segundo grau como AT ao quadrado mais BT mais C. A calculadora enxerga o polinômio do segundo grau. No lugar do A, ela foi programada para vir o C. Essa é a mudança que vocês precisam tomar cuidado quando for usar a calculadora. Ela lê ao contrário, então fica CT ao quadrado, primeiro C,
C é o companheiro do t quadrado, mais BT, ó, CB e por último o A. Então é isso daqui que a calculadora foi programada. Então aqui é quando eu estiver usando a calculadora. Vale tanto para uma função do segundo grau quanto para uma função do primeiro grau. Aí, moçada, agora a brincadeira ficou simples, para vocês verem quem é o nosso polinômio, para a gente não precisar fazer todo aquele processo de eliminação de Gauss. O nosso polinômio do segundo grau, ele vai ser o C, que vale 0,1144, t ao quadrado, mais, depois vem o B, que vale 5,8317, t. Por último, eu tenho o nosso A, que vale menos 1,9397. Então, esse é o nosso polinômio do segundo grau. Ué, professor, tem certeza que está certo isso? Tudo que eu fiz está correto? Vamos verificar. A gente fez a programação pela calculadora. Então, se eu substituir aqui os pontos que eu tinha, o 8, o 20 e o 30, o meu resultado tem que ser o valor da velocidade. Eu vou fazer um teste rápido com vocês, substituindo o 8. Se o meu tempo for igual a 8 segundos, então eu vou ter t igual a 8, então vai ficar 0,1144 vezes 8 ao quadrado, mais 5,8317 vezes 8, menos 1,9397. Isso aqui tem que dar aproximadamente, porque a gente está usando uma aproximação para 4 casas decimais, de 52,32. Então, ó, fazendo aqui para vocês, eu tenho 0,11. Antes de fazer a conta aqui, ó, e substituir esses valores, tem que tirar a programação da calculadora. Ela está usando o modo reg. Como que eu tiro a programação dela? Shift Mod 3, limpo a memória dela, ó. Limpei. Agora vamos lá, ó. 0,1144 vezes t ao quadrado. Então, o nosso t é 8, vai ficar vezes 8 ao quadrado. Aí depois, mais 5,8317 vezes 8. E por último, menos 1,9397. 52,0355. O nosso valor era 52,032. Observa que deu bem próximo. Então, tá certo o polinômio. Aqui nessa brincadeira, a gente consegue já descobrir o resultado da alternativa A. Como que eu faço a alternativa A? Qual a velocidade aproximada desse foguete em 22,36 segundos? Se eu tenho o polinômio, eu consigo descobrir agora a velocidade dele em qualquer tempo. É só substituir o t pelo valor. Se eu quero em 22,36 segundos, eu vou vir aqui no t, e vou colocar 22,32. Então vai ficar, ó, 0,1144 vezes 22,36 ao quadrado. Depois, mais B vezes T. O nosso B é 5,8317. Eu quero saber no tempo de 22,36. Menos 1,9397. Essa conta que a gente vai fazer na calculadora e descobrir o tempo. Fazendo aí com vocês, ó. Eu tenho 0,1144 vezes 22,36 ao quadrado, mais 5,8317 vezes 22,36, menos 1,9397. Substituir, deu 185,65. Eu esqueci de colocar as 4 casas decimais, vamos aproximar aqui 185,65 metros por segundo. Então, a nossa velocidade, quando o t é igual a 22,36 segundos, eu tenho uma velocidade igual a 185,65 metros por segundo.
Ah, professor, tem sentido essa resposta? Tem sentido, moçada. Olha lá, ó. Se você observar na tabela, com 20 segundos era 160, com 30 segundos era 275. 22,36 está bem próximo de 20, então tem que estar bem próximo de 160, porque a velocidade foi aumentando. E realmente é o que aconteceu, ó, 185,65. Tá aí o nosso polinômio. E na questão C, ele fala em que instante o foguete atingiu a sua altura máxima. Pessoal, essa C aqui, conforme eu discuti com alguns alunos a gente já conversou, o nosso polinômio é esse daqui, ó. Ele é 0,1144t ao quadrado mais 5,8317t menos 1,9397. Esse é o nosso polinômio. Tá aqui. Esse polinômio é um polinômio do segundo grau. A gente aprendeu que todo polinômio do segundo grau, quando eu desenho o seu gráfico, nós temos uma parábola. Quando o número que acompanha o t ao quadrado ou x ao quadrado é positivo, a nossa parábola está feliz, ela está para cima. E quando o número que acompanha o t ao quadrado é negativo, eu tenho uma parábola para baixo. Como aqui quem acompanha o t quadrado é positivo, essa função aqui, se você desenhar o gráfico dela, você tem uma parábola onde você está analisando a velocidade em função do tempo, e essa parábola sua está com a concavidade voltada para cima, porque ele é positivo. Se for para cima, eu não tenho ponto de máxima, eu não tenho altura máxima, porque aqui, ó, eu passo uma reta tangente, eu passo a ter um negócio que eu chamo ponto de mínimo. Então esse foguete ele não atinge um ponto de máximo, não tem como ele atingir. Qual que é o processo que eu posso fazer para mostrar para vocês realmente que ele não atinge um ponto de máximo? Então vamos lá. Toda vez que eu falar para vocês que alguma coisa está atingindo um ponto de máximo ou está atingindo um ponto de mínimo, os pontos de máximo ou de mínimo ocorrem sempre onde a derivada é igual a zero. Lembra disso? Todo ponto de máximo ou de mínimo, a derivada é igual a zero. Eu vou pegar esse polinômio e vou derivar ele para vocês, ó. Só para a gente ver que não tem ponto de máximo aí. 0,1144 vezes 2 vai dar 0,2288. t ao quadrado vira t. O 2 desce multiplicando, tira 1 do expoente. A derivada de 5,8317t é 5,8317. Como a gente falou, todo ponto de máximo ou mínimo, ele vai ocorrer exatamente onde essa derivada for igual a zero. Se eu igualar isso aqui igual a zero, vai ficar, ó, uma equação do primeiro grau. Passa esse 5,8317 para o outro lado, vai ficar 0,2288t é igual a menos 5,8317. O t está multiplicando, então ele vai passar dividindo, vai ficar menos 5,8317 dividido por 0,2288. Isso aqui vai dar um valor negativo, ó. Menos 5,8317 dividido por 0,2288 vai dar menos 25,4 segundos. Agora, tem como o foguete atingir a altura máxima ou mínima em menos 25,4? O tempo pode dar um resultado negativo? Nunca. O tempo é sempre uma coisa positiva, a gente nunca volta ele. Então está provado que isso aqui não existe altura máxima. O foguete sai daqui, vai indo, vai embora, ele nunca para, ele vai embora para o espaço, para a atmosfera, não para e volta, então ele não atinge a altura máxima. É isso aí, moçada, espero que tenha ficado claro esse exercício, um grande abraço para vocês.